Olá, boa noite. A criminalidade não dá trégua. Bandidos em um carro preto estão agindo em Cariacica. Nessas imagens, eles fogem depois de fazer a limpa em uma loja. Deram um prejuízo de R$12 mil. Em outra loja, o estrago foi maior, R$20 mil. O vídeo mostra quando o veículo preto sem placas para ao lado da loja. Um dos suspeitos entra, ele volta e outros 2 comparsas também entram no estabelecimento. Minutos depois, eles vão embora com várias sacolas. O quarto participante aguardava dentro do veículo. O assalto aconteceu nessa loja de multimarcas, que fica em Porto de Cariacica. Essa câmera que gravou os suspeitos. Revoltado, o proprietário da loja gravou esse vídeo. Roubaram tudo, mano. Botaram arma na cabeça dela. Levaram, quebraram minha loja todinha, mano. Devido à quarentena, a vítima contou que estava aqui dentro da loja vendendo de forma online. O namorado tinha acabado de sair para fazer uma entrega e a porta de aço estava justamente assim, quando ela foi surpreendida pelos 2 bandidos. Sentada logo ali perto do balcão, aí chegaram e perguntaram qual era o valor da blusa. Ele já viu que eu estava sozinha, aí chamou os meninos. Aí ele já falou, bom que eu vou te amarrar. Aí eu peguei e falei, você não me amarra não, por favor. Aí eu comecei a chorar. Aí ele viu que eu estava desesperada e falou, vou te deixar aqui, se houver alguma reação eu volto e te machuco. O jovem comerciante tem 21 anos. Inaugurou a loja há 3 meses. Um prejuízo de pelo menos R$12 mil. Levaram celular, dinheiro de caixa. Falaram que ia amarrar minha mulher. Família, levaram tudo. Revoltado, triste, desanimado. Cheguei e vi minha namorada desesperada, chorando. Desanima, né? Dá vontade de desistir, né? A polícia militar foi ao local. Existe a suspeita do veículo usado no assalto ser o mesmo que foi roubado em Campo Grande nesta terça-feira. Crimes que chocam as vítimas. Essa outra comerciante, que também preferiu não mostrar o rosto, conta que a loja dela, que fica em Porto Belo, Cariacica, foi arrombada em dezembro do ano passado. Levaram toda a mercadoria, mais de R$20 mil de prejuízo. Eles entraram e quebraram a porta e levaram tudo de dentro da minha loja. Um prejuízo variado quase em R$20 mil. Levaram meus contatos de fornecedor, levaram os meus cadernos que eu anotava as minhas coisas, o meu estoque. A minha loja ficou vazia. A única coisa que eles não levaram foi os manequins, porque o resto eles levaram tudo também. Uma pena, né? Olha, gente, os suspeitos ainda não foram identificados e as denúncias podem ser feitas ao 181. Agora a gente fala do caso cruel da morte de um motorista de aplicativo. Os bandidos foram presos e já tinham feito outras vítimas. Segundo o delegado, mesmo implorando para não ser morto, o motorista foi torturado por mais de 15 minutos. Foi nessa condição que a vítima, o motorista de aplicativo Amarildo Amaro Freire, de 57 anos, foi encontrada. Estava no meio de um bambuzal. De acordo com o delegado, a condição da vítima era lastimável. Um dos maiores efetuou um disparo de espingarda calibre 12 contra o rosto da vítima, atingindo-a em um dos olhos e na boca. A vítima imediatamente depois ficou cega, começou a clamar pela vida. Apesar de dos pedidos dela, eles empurraram a vítima barranco abaixo e eles iniciaram uma sessão de tortura que perdurou por aproximadamente 15 minutos. Eles passaram a atacá-la com golpes de faca, pedaços de pau e até mesmo tentaram estrangulá-la com o cinto de segurança do carro que eles já haviam cortado. A morte do motorista de aplicativo aconteceu ainda no dia do sumiço dele, dia 22 de março, 2 horas após ele ter feito o último contato com a família. Informava que iria realizar aquela corrida para voltar para casa em Itaoca e não voltou. Uma das armas usadas no assassinato dele foi essa aí. A DEIC já investigava outros crimes que vinham acontecendo, sendo cometidos por uma dupla que usava essa arma aqui em Guarapari. O maior saiu da cadeia no ano passado e o menor veio corrido de Suoretama, no norte do estado. Juntos, eles haviam feito 4 vítimas em uma semana. Amarildo foi a 5ª, justo quando um terceiro bandido se juntou à dupla. De acordo com o delegado, o corpo do motorista de aplicativo só foi encontrado porque os assassinos foram até o local que deixaram ele e apontaram onde tinham executado e escondido o corpo, que estava coberto por bambus. A localidade fica na direção de Rio Calçado, num distrito aqui de Guarapari, com
conhecido como São Miguel. E era para locais assim bem distantes e ermos que as vítimas eram levadas. E tudo para roubar dinheiro e celular. Nenhum carro interessava para essa galera. Ganhos que, segundo o delegado, eram de no máximo R$100. De Amarildo, vejam só, eles levaram o celular e R$60 em dinheiro. Por coincidência, todas as vítimas identificadas pela polícia eram de um mesmo aplicativo. Eles se valeram de perfis falsos e com esses perfis falsos atraíram o Amarildo até o local no qual eles ingressaram no carro. Agora o delegado trabalha para recuperar o vídeo feito pelos assassinos que registraram parte da tortura e ainda os pedidos de clemência e oração e morte da vítima no telefone deles. Imagens que seriam usadas pelos assassinos para intimidar algumas pessoas. Um dos maiores passou a filmar toda essa ação criminosa e a falar o nome da ex-mulher dele e gabar-se junto à ex-mulher daquilo que ele era capaz de fazer com a intenção de posteriormente encaminhar esse vídeo para a ex-mulher. O menor chegou a tentar arrancar a orelha da vítima e foi dissuadido pelo maior, que entendeu que isso não fazia sentido. Quando nós perguntamos, o próprio advogado do menor perguntou para o menor por que a extração da orelha da vítima. Ele falou que não sabe explicar, que foi uma doideira que ele teve em mente. E é interessante destacar que todas as confissões foram obtidas em atos filmados na presença dos advogados de cada um dos envolvidos. Que caso horrível, né? Olha, gente, os suspeitos foram autuados por latrocínio, corrupção de menores, ocultação de cadáver, roubo com privação de liberdade. E segundo o delegado, a soma de todos esses crimes pode levar até 90 anos de prisão. A polícia procura por 2 criminosos que balearam um taxista durante um assalto. O taxista, de 52 anos, estava com a família na praia de Manguinhos, na Serra, quando foi surpreendido por 2 criminosos. Ele estava em pé ao lado do carro quando um dos bandidos apontou a arma e o outro exigiu que ele entregasse o celular. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o suspeito e acabou sendo atingido por um tiro no ombro. O taxista foi levado por familiares para a UPA de Castelândia. E o Conselho de Engenharia do Estado fez uma vistoria na obra em Alvorada, Vila Velha, onde 2 pedreiros que trabalhavam no local caíram do alto de 10 metros. Um deles morreu e o outro teve traumatismo craniano. Segundo o CREA, a obra não tinha um responsável técnico e o proprietário do imóvel foi autuado por exercício ilegal da profissão. Esse vídeo foi gravado momentos antes do acidente. Chamando nós de coroa no bagulho aí. Os 2 estavam fazendo o reboco dessa obra e caíram de uma altura de cerca de 10 metros. O andaime em que eles estavam cedeu e os trabalhadores caíram no quintal desta casa, que fica ao lado do prédio em construção. Um dos pedreiros morreu no local. O outro teve traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. O acidente aconteceu ontem por volta de 1h da tarde, mais ou menos. A família que mora aqui nessa residência, obviamente, está muito abalada e não quis gravar entrevista. Mas disse que o barulho foi muito forte, o estrondo foi muito grande. Inclusive, aquela mancha de sangue ali foi o local onde uma das vítimas acabou batendo a cabeça. A obra fica no bairro Alvorada, em Vila Velha. Felipe trabalha numa empresa em frente ao local do acidente e, assim como os vizinhos, ficou apavorado quando viu a cena. Foi aquela correria, né? O pessoal ligando para o resgate. Felizmente o resgate ele acabou demorando um pouquinho para chegar. Primeiro chegou o Corpo de Bombeiros. E aí logo em seguida chegou o SAMU. Os pedreiros não foram identificados. Voltando ao vídeo, repare que os 2 trabalhavam sem equipamentos de proteção. Um perigo, né? Olha, gente, uma fumaça escura no presídio de Xurim, Vila Velha, chamou a atenção dos motoristas que passaram pela BR-101. A foto foi enviada por um amigo do TN que pensou que se tratava de uma rebelião. Mas a Secretaria de Justiça do Estado afirmou que a fumaça foi provocada pela queima de alguns materiais que foram descartados. A Sejus reforçou ainda que não houve incêndio no interior do presídio e que, por isso, não há feridos. Bom, a gente atualiza agora os dados do coronavírus no estado. 57 pessoas perderam a vida pela Covid nas últimas 24 horas e foram registrados mais de 2.200 novos casos de ontem para hoje. Já são mais de 366 mil casos confirmados da doença e o Espírito Santo já ultrapassou a marca das 7 mil mortes.
Um modelo capixaba morreu vítima da Covid-19. Vinícius Pim, de 34 anos, foi internado no último sábado às pressas. Ele sentiu bastante falta de ar e no hospital teve uma parada cardiorrespiratória. Ele aguardava por uma vaga na UTI. Na segunda-feira chegou a ser entubado, mas não resistiu e morreu. O enterro aconteceu ontem em um cemitério da Serra. Vinícius era modelo e em 2013 conquistou a faixa de Mister Espírito Santo. Chegou a morar em São Paulo por um tempo, mas decidiu voltar ao estado capixaba para ficar mais próximo da família. Olha, mais uma família chora a mesma dor. Mãe e filha morreram no norte do estado no intervalo de 24 horas. Foram vítimas da Covid-19. A filha de 32 anos faleceu sem saber da perda da mãe. As duas deram entrada no hospital de Nova Venécia e depois foram transferidas para a UPA de São Mateus. Mãe e filha lutaram contra a doença durante 15 dias, mas infelizmente não resistiram. 2 cidades do Espírito Santo decretaram toque de recolher. As cidades são Barra de São Francisco e Água Doce do Norte. Os decretos municipais foram feitos devido à circulação da variante inglesa da Covid-19. Nessas cidades, somente farmácias e supermercados podem funcionar, mas apenas em sistema de delivery. Há também a suspensão de ônibus e fechamento do comércio. Hoje, o governador do estado se reuniu com vereadores para debater o cumprimento das medidas de enfrentamento à Covid-19. No encontro virtual, Casagrande sugeriu a criação de comissões em cada uma das câmaras municipais para trabalhar em conjunto com o governo e as prefeituras. Ele pediu um esforço coletivo para atravessar este momento de aumento do contágio da doença em todo o país. E o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, do PSL, que desafiou a quarentena, está internado. Ele se sentiu mal e foi levado ao hospital particular da região. Sentiu dores no estômago e teve diarreia. No primeiro teste de Covid, o exame deu negativo, mas ele aguarda o segundo resultado. O prefeito desafiou a quarentena decretada pelo governo estadual e afirmou que os estabelecimentos comerciais da cidade funcionariam normalmente, mas recuou após ser notificado pelo Ministério Público Estadual. Em Cachoeiro de Itapemirim, os vereadores aprovaram um projeto para tentar impedir o lockdown. O projeto de lei estabelece que toda atividade lícita passa a ser essencial e, por isso, não poderá ter restrição em períodos na pandemia. Ou seja, todas as lojas e empresas prestadoras de serviço podem funcionar sem restrições, desde que atendam às normas sanitárias, de prevenção à Covid-19. Esse projeto será encaminhado para análise do prefeito. E aumentou para R$ 500 o valor do auxílio emergencial em Vitória. O benefício foi aprovado pelos vereadores em uma sessão extraordinária. 2.328 famílias terão direito ao auxílio, que será disponibilizado em 2 parcelas de R$ 250. Essas famílias já estão inscritas no CadÚnico e têm renda de até meio salário mínimo por pessoa. Inicialmente, a proposta do município era disponibilizar 2 parcelas de R$ 200. E o aumento foi possível devido à devolução de R$ 238 mil economizados pela Câmara, que foram devolvidos ao caixa do município. A seguir, a emoção dos idosos com mais de 70 anos ao serem vacinados contra a Covid. É um instante só. Os idosos com mais de 60 anos estão na expectativa para o início da vacinação contra o coronavírus, Por enquanto, quem está recebendo as doses são os que têm mais de 70 anos. Vacina preparada, bracinho higienizado e lá foi a dona Ilma, de 75 anos, tomar a picadinha que tanto ela esperava. Nem dormia esperando esse dia. Uma alegria para mim ver isso. Até fico emocionada. Hoje, em Vila Velha, começou a vacinação dos idosos com mais de 70 anos. Seu Areovaldo foi na hora marcada e não enfrentou fila para receber a dose. Todos nós precisamos dessa vacina, Até o final da semana, 2 pontos da cidade estarão recebendo idosos com mais de 70 anos. No sábado, o número de pontos de vacinação aumenta. A previsão é que 5.100 pessoas sejam vacinadas. O Drive traz uma organização diferente e o agendamento online, ele traz a garantia de que a pessoa precisa vir no horário que ela fez a opção de se agendar para chegar aqui e ter a vacina à disposição dela. Então, a gente quer fazer um apelo à população para que ela cumpra o horário que ela mesma fez a opção no sistema.
Se você está agendado 9 horas, venha 9 horas e não às 16 horas. A gente faz esse apelo para você, contribua conosco, que a gente também vai contribuir com você e contribuir com a fluidez do nosso trânsito. O município de Viana também iniciou a vacinação para idosos com mais de 70 anos. Atualmente, a cidade conta com 1.542 pessoas dentro desta faixa etária. A primeira a receber a dose em casa foi a dona Laurinda, de 74 anos, que mora no bairro Marcílio de Noronha. O Espírito Santo deve receber ainda nesta semana um novo lote de vacinas contra a Covid-19. A expectativa da Secretaria de Saúde é de terminar a vacinação dos idosos com mais de 70 anos e já começar a imunização dos idosos com mais de 60. O Ministério já confirmou que nessa quinta-feira teremos mais doses de vacinas e assim que o Ministério confirmar a quantidade, nós já iremos liberar. As doses estão reservadas para a segunda dose, para antecipar a distribuição aos municípios e com as doses que chegarão a gente vai reservar para a segunda dose. Quem já está na expectativa para receber a dose é a Maria Lúcia, de 69 anos. Ainda não foi a vez dela. A senhora foi acompanhar o maridão, o seu custódio, que recebeu hoje a primeira dose da vacina. Daqui a pouco é minha vez. Deus quiser. Na Serra também teve vacinação de idosos com mais de 70 anos. Um dos pontos de vacinação foi no Parque da Cidade. Lá, os idosos foram imunizados no sistema drive-thru. Ao todo, a cidade conta ainda com 8 locais de vacinação, sendo 7 unidades de saúde. Pelo menos 9.600 pessoas com mais de 70 anos devem receber a dose. Amanhã devem ser abertas novas vagas e o número de doses e horário estão sendo divulgados no site da Prefeitura e também nas redes sociais. Vamos ver então como é que está esse painel de vacina, né, aqui do Espírito Santo. O vacinômetro é atualizado todo fim do dia, portanto 235.850 pessoas já tomaram a primeira dose e 77.404 já receberam a segunda dose da vacina. Olha, gente, até super-herói capixaba entrou na luta contra a Covid. O Batman levou a mãe para ser imunizada. Um pouco de humor, né, gente, nesses dias tão pesados. O Batman capixaba disse que hoje foi o dia de esperança. Depois de muita espera e de angústia, a dona Ana, de 70 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Na saída ali da sala da vacina, teve até campanha de conscientização. O Batman capixaba pediu para os idosos não deixarem de se vacinar. Batmãe já fez a parte dela, né? No retorno do TN2, teve missa no convento em memória às vítimas da Covid. É um instante só. 300.015 pessoas perderam a vida para a Covid-19 em todo o país. Só que no estado são mais de 7.000 mortes. Quem perdeu um familiar nessa pandemia sofre 2 vezes pela perda em si e por não ter a oportunidade de se despedir. Hoje à tarde, teve uma missa em memória às vítimas da Covid no Convento da Penha. A missa em memória dos falecidos durante a pandemia só foi possível por meio da tecnologia. A capela estava vazia e a mensagem de apoio às famílias foi transmitida pelas redes sociais do Convento da Penha. A celebração do abraço e da esperança quer ser aquilo que o nome se propõe. A gente poder oferecer um abraço solidário, ainda que virtual, mas um abraço solidário, um abraço amigo, afetuoso, carinhoso, um abraço que acolhe a dor daquelas pessoas que despediram-se de uma despedida que não é usual, uma despedida sem velório, uma morte sem velório, uma morte sem a presença dos amigos, uma morte que por si só já é desconcertante e ainda nessa situação de pandemia, uma morte muito mais isolada, e isso nós sentimos muito. A transmissão da Santa Missa contou com a ajuda de operadores, câmeras, cabos, celular e notebook. A pandemia exige cuidado e distanciamento, e fazer a mensagem de fé chegar até a casa de cada fiel é um grande desafio. Hoje a gente abre mão da presença do povo, porque o momento é de calamidade, o momento é de guerra, nós estamos em guerra contra o vírus. Por isso, então, nós não temos celebrações com presença física, mas numa proximidade muito grande que a gente conseguiu alcançar no mundo virtual. A missa em homenagem aos falecidos acontece uma vez por mês. Para participar da homenagem é preciso enviar a foto do falecido, o nome completo e a data de falecimento para o WhatsApp do convento. A adesão das pessoas ao enviar as fotografias, ao enviar os nomes, a gente percebe que é importante
tem sua relevância. Muitas pessoas rezam conosco e nós queremos e podemos, nesta hora, externar nosso carinho, nossa atenção. Rezar pela alma das pessoas, né? A foto pode ser enviada, gente, para o telefone 27 997 31 9450. É preciso enviar também o nome completo da pessoa e também a data da morte. A gente fica por aqui desejando força a todas as famílias, né, que perderam os entes queridos e a todos nós que vamos continuar seguindo com fé e vencer essa pandemia. Amanhã tem mais informações para você aqui, às 7h20 a gente aguarda. Até lá!